Se você é CTO, VP de engenharia, de tecnologia, ou lidera um time de tecnologia, possivelmente você já fez isso. Viu a empresa que resolveu um problema, você tem um problema parecido, você resolveu contratar alguém sênior dessa companhia, achando que ela ia entrar e resolver o seu problema. E você quebrou a cara. Esse foi um dos erros que eu cometi, além de alguns outros erros, mas talvez ele tenha sido o maior erro da minha carreira como CTO e como fundador de companhia, porque a gente aprendeu isso não só fazendo dentro de tecnologia, mas fazendo em outras áreas da companhia. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente tem essa crença de que a gente vai achar alguém para resolver os nossos problemas, né? E essa crença é a crença do executivo plug and play. Né? Então, a gente vai trazer alguém da empresa X que resolveu o problema Y, ela vai entrar aqui voando sozinha e vai resolver o problema Y para mim. Tá tranquilo, é só trazer alguém com experiência. O problema é que essa crença tem algumas falhas muito importantes. Ela tem a falha de que nem sempre o que as empresas falam que elas fazem, principalmente nos blogs corporativos e coisas do tipo, são as coisas que realmente elas fizeram na sua totalidade. Pode ser que elas tenham um problema, que elas resolveram 10% daquele problema, e aí elas postam um artigo de como elas estão fazendo aquilo. Pode ser, por exemplo, um pipeline de tecnologia, transformação de dados, uma coisa do tipo, mas aquilo não fez o rollout para a organização como um todo. Ainda tem os pequenos problemas que acontecem no dia a dia, que são os pequenos problemas que acontecem na sua organização também. Então, nem sempre a empresa é tão excelente quanto ela parece ser no que ela diz. Além disso, a pessoa que você está contratando, talvez ela não tenha tido aquela experiência dentro daquela empresa. Só porque ela trabalha lá, não necessariamente pode ser que ela conhece daquele problema. Principalmente se a gente está falando de ferramentas que parecem muito mais genéricas, como uma ferramenta de tecnologia que parece que todo mundo usa, ou um processo de gestão que parece que a organização toda faz, que você consegue relacionar um pouco melhor na sua cabeça de que, se aquela empresa opera daquela maneira, todo mundo opera daquela maneira. Eu estou falando sobre uma solução específica, de novo, sobre pipeline de dados, e você contrata um executivo de tecnologia que está focado no front-end. É claro que, eventualmente, essas pessoas vão ter experiências diferentes e ela não vai ter tocado nada no pipeline de dados. Não é isso que eu estou falando de coisas que podem que se imagina que se funciona para a organização como um todo, mas na verdade não é todo mundo da organização que usa. De novo, isso aqui não necessariamente é só em empresas de tecnologia, nem só em áreas de tecnologia. Eu vou falar um pouco mais disso na frente, mas tem uma questão muito importante também que é no mercado, principalmente ali nos anos 2020, 2021, 2022, a gente teve uma inflação muito grande de título. A gente viu pessoas que tinham 2 anos de experiência serem consideradas sêniores no mercado. Em mercados de tecnologia um pouco mais maduros, normalmente um profissional sênior tem mais ou menos uns 8 anos de experiência. Né? E a gente estava vendo pessoas que tinham praticamente sido recém-formadas, não tinha dado tempo daquela pessoa carregar e acumular bagagem suficiente para ser considerado sênior, mas por causa da guerra da contratação, de guerra de talentos, as empresas estavam inflando os títulos e isso não só acontecia de júnior para sênior, mas a gente viu empresas que de uma hora para outra tinham um diretor de tecnologia, tinham 8 diretores de tecnologia, 6 diretores de tecnologia, diretoras, 10, e depois a gente viu um enxugamento de novo. Então, está muito relacionado também ao que aconteceu no mercado como um todo e como que isso transmitia mensagens para as pessoas. E as pessoas que precisavam contratar, que estavam naquela guerra sem conseguir contratar ninguém, muitas vezes acabava caindo nessa crença do executivo plug and play. E isso é mais comum do que parece. Não só aconteceu comigo, como outras pessoas que eu conheço, seja no grupo da Endeavor, seja no grupo das companhias que investiram na gente, como por exemplo, fundadores que também foram investidos pela Mona X ou pela Canary. Muito disso vem dessa consequência quase que estrutural do mercado de capital da época, que gerava um pouco desse fomo de todo mundo está crescendo, a gente precisa crescer e eu posso trazer alguém que já resolveu esse problema. É claro que você pode trazer alguém que já resolveu esse problema em algum lugar. O problema, eventualmente, não é nem a pessoa, o problema é o jeito que a gente está tentando resolver o problema, é o modelo mental. É achar que trazer alguém, encaixar lá dentro, tem uns 50 milhões de outras coisas para fazer, essa pessoa vai resolver. Por quê? Porque essa pessoa é sênior, ela tem experiência, ela vai dar conta, ela consegue ser mais autônoma, e aí você não acompanha nada. Né? Isso pode ser muito danoso para a empresa, tanto do ponto de vista do mercado de inflação de título, quanto também muita gente querendo ter a oportunidade de trabalhar em startup que nunca tinha trabalhado em startup, E aí, por que eu tive essa vivência? Quem sou eu? Eu sou o Rafael de Oliveira, eu fundei
algumas companhias. A minha segunda companhia é a Pia, uma seguradora, e a gente passou por um processo grande de expansão de time. Hoje a gente já fatura mais de 100 milhões de reais anuais, e eu tive algumas experiências em contratar alguns executivos e pessoas muito sêniores no mercado e aprender um pouco, pessoas que deram muito certo, pessoas que não deram tão certo assim, como é na natureza da vida corporativa, vida de executivo, a gente tem erros e acertos, e hoje em dia eu tenho trabalhado bastante dando mentoria, seja através da Endeavor, algumas mentorias que eu faço que são muito interessantes, também algumas consultorias, e eu tenho trabalhado nessa linha de mentorias e consultoria estratégica, principalmente para CEOs, CTOs, C-levels que querem entender melhor a estratégia de tecnologia da companhia, como que isso ajuda a entregar os resultados de negócio. Mas vamos voltar aqui no tema de hoje, e a primeira coisa para a gente resolver essa crença é abandonar essa fantasia que vai ser plug and play. Você vai trazer alguém super bom e vai tudo dar certo, né? Que é essa questão aqui. Vou contratar, vai resolver, vai ser massa, a pessoa ganha bem, vou dar stock option pra caralho pra ela e ela vai ganhar um salário super bom, essa pessoa é excelente, vai tudo funcionar. Realidade, frustração. Não vai ser assim, claro que não vai ser assim. Olhando para trás parece uma coisa meio óbvia, né? Mas quando a gente está no olho do furacão ali, as coisas óbvias muitas vezes passam despercebidas. E é por isso que é importante, muitas vezes, você ter alguém para conversar sobre o tema, nem que seja um colega do trabalho, um sócio, ou um mentor, ou um consultor, alguém que tenha tido a experiência que possa ajudar. Então a expectativa é muito mais na linha de parceria, desenvolvimento conjunto, vamos trabalhar junto, vou trazer o que você tem de experiência e vamos fazer isso funcionar aqui dentro da empresa. Por que a gente, às vezes, principalmente quando a gente está crescendo muito, principalmente quando a gente está numa organização que está crescendo muito e o nosso escopo está crescendo muito, aí a gente traz pessoas muito capazes, até porque a gente precisa trazer pessoas melhores que a gente acaba entrando na linha da síndrome do impostor, que é muito perigosa. Então, pô, quem sou eu para questionar essa pessoa? Quem sou eu para questionar uma pessoa que tem 5 anos de experiência nessa coisa específica? Quem sou eu para questionar uma pessoa que tem 20, 30 anos de experiência no mercado? Quem sou eu para questionar uma pessoa que é mais velha do que eu e tem mais bagagem de carreira? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, se distanciar dessa síndrome do impostor e entender que se sua organização está no momento que consegue contratar profissionais daquele nível, se você está numa situação de carreira que você consegue ter um ambiente que atraia profissionais daquele nível, você tem o seu valor também e você tem que entender que você tem que somar com esse valor para fazer parte daquilo, para aquilo funcionar. De novo, não vai ser plug and play. E a terceira coisa, é claro, de novo, parece meio óbvio, mas apostar no talento interno. Nem sempre as soluções complexas que você tem hoje estão lá fora. Muitas vezes a organização precisa amadurecer um pouco também para conseguir resolver aquele problema. Então você pode tentar trazer alguém de fora que tem uma experiência que pode ajudar a resolver, mas ela precisa de processos ou de controles que não existem ainda na organização e é por isso que seu time interno não consegue resolver aquele problema. Então muitas vezes você precisa diagnosticar muito melhor algumas falhas e você não tem as ferramentas de diagnóstico. A pessoa que é mais experiente, ela pode trazer essa visão e falar, ó, a gente precisa construir as ferramentas de diagnóstico. Mas talvez seu time interno também esteja falando isso e você não está ouvindo porque você não dá essa credibilidade para eles. Como que você vai saber se a pessoa que é interna está dando a sugestão certa ou não, se ela nunca fez? Você pode ter um nível maior de certeza. Você tenta pegar benchmarks fora e etc. E sempre acompanhar um pouco o seu instinto, o seu sentimento. Pô, essa pessoa parece que é muito boa, eu vou dar mais espaço para ela, eu vou experimentar um pouco mais. Talvez a velocidade que eu precise e a velocidade que eu acho que eu vou resolver trazendo pessoas de fora não seja uma velocidade real. Né? Então, acaba que muitas vezes na correria, algumas pessoas olham a grama do vizinho, acham que os blog posts das empresas contam uma história maravilhosa e as outras empresas são maravilhosas e a sua é cheia de problema. Você assume que os talentos estão fora, não estão dentro e eventualmente ignoram o potencial do time atual. Não faça isso. Desenvolva internamente. Identifique os altos potenciais, prepare a empresa para promoção e tenha uma cultura de desenvolvimento. Na companhia na Pia, a gente sempre teve esse cuidado muito grande de desenvolver as pessoas internamente, e mesmo assim, mesmo sabendo a importância disso, eu cometi, e a gente, como organização, cometeu alguns desses erros, faz parte, a gente tem que aprender e evitar que isso aconteça novamente. E são essas três dimensões que eu trouxe que ajudam a gente a evitar que isso aconteça, que é, primeiro, entender que essa fantasia do plug and play não existe, que a gente tem que se distanciar da síndrome do impostor quando a gente traz pessoas super capazes que podem ajudar a gente, e entender que essa composição com a dimensão interna, os talentos internos, é muito importante para a gente ter os resultados que a gente quer. Né? Então, fazendo um recap rapidinho aqui, essas são as três dimensões importantes dessa mudança para você não cometer este mesmo erro. E como eu falei, imagino que você, como líder de tecnologia ou talvez como líder de qualquer área, já deve ter sentido
essa vontade de trazer alguém de fora, o que é bom, mas achar que ela vai resolver todos os seus problemas porque ela é experiente, ela já teve essa experiência. Não necessariamente isso vai ser verdade. E, dado que o contexto é diferente, como eu falei, as ferramentas de diagnóstico são diferentes, os processos são diferentes, a cultura da empresa é diferente, você precisa estar perto dessa pessoa, você tem que entender que o seu valor é importante para fazer com que aquela pessoa funcione, e se você descobrir que não está funcionando, ou se você cometeu esse erro e contratou eventualmente a pessoa errada, demita. Seja sincero com a pessoa, conversa e demite. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre demissão, o quanto é importante você fazer demissão e não enrolar, é importante para todo mundo. E se você quiser conversar mais sobre esses temas, eu vou trazer mais vídeos no canal falando sobre esses assuntos. E se você conhece alguém que passou por isso também, pode compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Eu acho que é um aprendizado interessante. Eu não sei se você já passou por isso. Se você passou por isso e você sentiu essas coisas acontecerem com você, eu queria que você comentasse o que você acha que te prendeu mais para você tomar uma decisão dessa com esse viés errado, achar que era plug and play e chegar num resultado que também, de primeira, talvez não tenha sido positivo. Um abraço.